Olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula com os senhores do Foco Concursos. Nós estamos aqui gravando aulas de Direito Processual Penal e nesta aula a gente vai gravar aulas sobre inquérito policial. Inquérito policial que é um dos temas mais recorrentes em prova de concurso público. Então, sem mais delongas, na sua tela vamos falar sobre o inquérito policial, beleza? Pessoal, então esse é o nosso tema aí, na sua tela, inquérito policial. Vamos agora, pessoal, falar do conceito. Qual o conceito de inquérito policial? O que é o inquérito policial? Olha, a importância de saber o conceito seria para uma eventual redação. Já caiu sim redação sobre inquérito policial. E aí, pode ser que ele pergunte o conceito. O conceito de inquérito policial, isso, muito bem, é uma investigação. Então, um procedimento investigatório é um procedimento que não é do Poder Judiciário, é das polícias, né? Polícia Federal, Polícia Civil. Então, é um procedimento administrativo, não é judicial. Procedimento administrativo. E não é processo. A gente vai ver aqui por que não é processo. Então, ele é um procedimento investigatório. Presidido por quem? Isso, muito bem, pelo delegado de polícia, podendo ser delegado de polícia da Polícia Federal ou delegado de polícia da Polícia Civil. E qual que é o objetivo do inquérito policial? Isso, a finalidade dele é colher elementos de informação. Elementos de informação são as informações sobre o fato criminoso e sua autoria. A gente quer saber se o crime realmente aconteceu e quem praticou aquele crime. Então a polícia vai investigar para desvendar se houve um crime e quem praticou aquele crime. Eu pergunto, no final, a gente vai condenar por meio do inquérito policial? Não, a polícia simplesmente vai investigar, colher esses elementos de informação e mandar para o Poder Judiciário. Do Poder Judiciário vai ser dado vista aqui, no caso de ação penal pública, para o MP, Ministério Público, né, que é o titular da ação penal pública, ou, no caso de vítima, vai subsidiar então também a vítima na propositura da ação penal privada, para oferecer então a queixa-crime. Então, o inquérito policial, os elementos de informação colhidos durante essa investigação vão servir de subsídio para o ajuizamento da ação penal, para que o processo inicie. Beleza? Então, o inquérito policial ele tem essa finalidade de subsidiar o titular da ação penal, que pode ser ação penal pública, o titular é o MP, ou ação penal privada, que o titular é a própria vítima. Então, o inquérito policial é esse conceito aqui, que ele é composto de vários elementos que geralmente são cobrados em prova sobre detalhes do inquérito policial. Então, note que no conceito a gente tem a natureza jurídica, que é um procedimento administrativo, a finalidade do inquérito policial, quem preside o inquérito policial. Então, vamos colocar aqui o máximo de informações possíveis neste conceito. Primeiro, o inquérito policial é um procedimento administrativo investigatório. Vamos investigar o quê, né? Então, qual que é a finalidade do inquérito? Continuando então aqui no conceito, é um procedimento administrativo investigatório presidido pelo delegado de polícia, pelo delegado de polícia, delegado de polícia que pode ser tanto polícia civil quanto polícia o quê? Federal, tá? Então, delegado de polícia que pode ser da Polícia Federal ou da Polícia Civil, tá? PC. Com o objetivo de colher elementos de informação, elementos de informação que demonstram a materialidade e autoria da infração penal.
subsidiando assim o titular da ação penal. Ação penal na formação da opinio delicti. Opinio delicti. Beleza? Então, esse é o inquérito policial. Note, então, que a gente trouxe alguns detalhes do inquérito policial e a gente vai analisar agora separadamente esses detalhes. Note que no conceito de inquérito policial, a gente traz aqui vários elementos, né? Agora, resumidamente, o que é o inquérito policial? É uma investigação. Investigação para demonstrar se um crime aconteceu e quem praticou aquele crime. Ponto. Agora pergunta, a gente vai condenar com o inquérito policial? Não. Então a gente vai colher esses elementos de informação, mandar para o titular da ação penal e ele vai decidir se vai ou não iniciar o processo, pedir ao juiz para iniciar o processo, ajuizar então a demanda, ajuizar então a ação, oferecendo, no caso do MP, a denúncia, ou no caso da vítima, a queixa-crime. Beleza? Pessoal, próximo ponto aqui, vamos falar da natureza jurídica. Note que a gente já antecipou no próprio conceito o que vem a ser o quê? A natureza jurídica. O que é natureza jurídica, professor? Olha, essa informação, essa expressão, natureza jurídica, ela pode vir em vários ramos do direito. Direito administrativo, penal, processo. Natureza jurídica, o que é aquilo para o direito? Como se classifica para o direito aquele instituto? Então, por exemplo, qual é a natureza jurídica dessa caneta? Depende. Para o direito civil é um bem, é uma coisa, né? Para o direito penal é uma coisa móvel. Qual é a natureza jurídica de uma pessoa? Por exemplo, direito constitucional é um indivíduo, é um ser humano, em razão da aplicação da dignidade da pessoa humana. Essa pessoa pode ser brasileira ou estrangeira, tá? Para aplicação da Maria da Penha, qual é a natureza jurídica da pessoa? Se for homem, então ela não pode ser, em tese aqui, beneficiária da aplicação da lei, a não ser naqueles julgados específicos que o Supremo já interpretou, ampliando aqui na incidência. Por exemplo, um casal homoafetivo. Então é possível a aplicação da Lei Maria da Penha. Mas a aplicação da Lei Maria da Penha, na literalidade, ela seria aplicável para mulher. Então a gente vai analisar, é homem ou mulher, tá? Então, a natureza jurídica, o que é aquilo para o direito? E qual é a natureza jurídica do inquérito policial? O que é o inquérito policial para o direito? Muito bem, é um procedimento administrativo. Então, o inquérito policial tem a natureza jurídica de procedimento administrativo. Note que a gente já tinha falado no conceito que o inquérito é um procedimento administrativo. Agora a gente está dissecando, analisando apenas a natureza jurídica. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, é um procedimento, não é processo. E quando eu falo que não é processo, significa que a gente não precisa observar o contraditório e ampla defesa, porque do procedimento aqui a gente não vai extrair uma decisão. Ele não é judicial, porque ele não é um procedimento realizado pelo Poder Judiciário, é pelas polícias. Então é um procedimento por órgãos do Poder Executivo, procedimento então que administrativo, beleza? Então, trata-se de um procedimento administrativo e se você quiser anotar aí, não é processo. Então, o inquérito policial não é processo. Não é processo. Porque um processo, ele pressupõe um contraditório e ampla defesa e, ao final, uma decisão. E o inquérito policial, ele finaliza com um relatório conclusivo da investigação, de natureza meramente informativa. Então, não é processo, porque dele não se extrai uma decisão e nele não há contraditório e ampla defesa. E é administrativo, porque ele não é judicial, não é realizado pelo Poder Judiciário, tá? Então, é um procedimento administrativo, não é processo, porque não há contraditório, não há contraditório e dele não se extrai, do inquérito, né? Não se extrai
uma decisão. Decisão. Beleza? Então, esse é o inquérito policial, um procedimento administrativo. Próximo ponto aí, pessoal, finalidade. Qual que é a finalidade do inquérito? No conceito a gente já trouxe a finalidade, né? Subsidiar o titular da ação penal. Então, a finalidade do inquérito policial é de colher elementos de informação que demonstram a materialidade e autoria do crime. Beleza? Crime ou contravenção. Coloquei aqui crime, mas infração penal no contexto genérico aqui. Beleza? Eu pergunto, esses elementos de informação vão autorizar por si só uma condenação? Não. Então eles servem para quê? Para a formação da opinião delicti do titular da ação penal. Se for ação penal pública, é o órgão do Ministério Público. Se for ação penal privada, é a própria vítima. Para que eles, então, se convençam e ofereçam o quê? A peça acusatória, ajuizando, então, a ação penal. Então, a finalidade é colher esses elementos de informação para subsidiar o titular da ação penal no ajuizamento do processo aqui, beleza? Lembrando que o titular da ação penal, no caso de ação penal pública, é o órgão do Ministério Público, parquet. E no caso de ação penal privada, o titular é a própria vítima, tá? Própria vítima, beleza? Só, então a gente viu aqui a finalidade do inquérito policial, falamos também da natureza jurídica. Note que a gente já está dando aqui pontos que podem contribuir para a sua redação. Então, no eventual redação, você já pode utilizar aqui essas formas que a gente utiliza dissecando o conceito e trazendo aqui os detalhes, beleza? Vamos lá então. Valor probatório. Qual o valor probatório do inquérito policial? Olha, é uma palavrinha, né? É relativo. Então, valor probatório, relativo. Então, o inquérito policial tem um valor probatório relativo. Por quê? Porque o inquérito policial, e aí o valor probatório ser relativo aqui, na verdade, o que é relativo não é o inquérito em si, são os elementos de informação colhidos durante o inquérito. Então, durante o inquérito, a gente vai colher fontes de prova das quais a gente extrai as informações, beleza? E essas informações colhidas durante o inquérito podem autorizar o início do processo, mas não podem autorizar uma condenação. Então, o juiz não pode condenar com base apenas nos elementos de informação colhidos durante o inquérito policial. E daí, a gente tem que fazer aqui uma distinção entre elementos de informação e prova. O que são elementos de informação e o que são provas? Elementos de informação são informações sobre o fato e autoria, fato criminoso e autoria, colhidos na ausência do juiz, seja fora do processo, né? Na ausência do juiz e sem observância do contraditório, sem a dialética do contraditório. Então, o delegado de polícia, durante o inquérito, ele vai oportunizar contraditório? Não, porque o inquérito é inquisitivo. E como ele é inquisitivo, não há necessidade de observar o quê? O contraditório. E não há contraditório, então dele não se extrai decisão, mero procedimento administrativo investigatório. Então não vai ter uma decisão do inquérito. Então não precisa observar o contraditório. Se não há contraditório, meu querido, então as informações que a gente colhe aqui durante o inquérito, a gente não vai chamar de prova. Vamos chamar de quê? Elementos de informação. E o que são então esses tais elementos de informação? São as informações
informações sobre o fato e sua autoria colhidos na ausência do juiz, e sem a observância do contraditório. Beleza? E prova? O que seria essa tal de prova? Olha, muita atenção, que a prova são as informações sobre o fato e autoria, só que agora colhidos na presença do juiz e observando o contraditório. Ou seja, é a mesma informação. Vamos dar um exemplo aqui, a testemunha. Testemunha ocular presenciou um fato criminoso. Ela foi ouvida na presença do delegado de polícia. E em juízo, depois no processo, lá na frente, ela foi ouvida na presença do juiz agora. Na presença do juiz e das partes. Então, acusação e defesa. Então, as partes vão fazer perguntas para aquela testemunha. E a testemunha falou a mesma coisa. Ipsis literis, o que ela tinha falado durante o inquérito policial. Então, lá ela falou uma coisa e no processo ela falou a mesma coisa. As declarações aqui, o depoimento dessa testemunha durante o inquérito policial, a gente vai chamar de elementos de informação. Essas mesmas palavras colhidas na presença do juiz, com observância agora do contraditório, eu não vou chamar mais de elemento de informação, vou chamar de prova, tá? Então, por exemplo, documentos. Documentos durante o inquérito são elementos de informação, porque ainda não foi observado o contraditório. As partes não se manifestaram sobre aqueles documentos. Agora, os documentos em juízo, esses documentos, eles serão oportunizados aqui às partes para que eles se manifestem sobre a veracidade, sobre a legalidade. Então, após as partes, acusação e defesa, se manifestarem sobre os documentos, aqueles documentos que lá no inquérito eram chamados elementos de informação, agora vão ser chamados de quê? De prova, tá? Então, prova é produzida na presença do juiz e sob o contraditório e ampla defesa, sobre a dialética do contraditório, beleza? Então, talvez seja a mesma informação, aquelas imagens colhidas das câmeras durante o inquérito, elementos de informação. Durante o processo, após o contraditório, na presença do juiz, agora eu vou chamar de quê? Prova. E prova autoriza por si só uma condenação? Sim. Beleza? Então, a prova é a informação que vai autorizar o quê? Uma condenação. Então, a prova são as informações colhidas na presença do juiz e sob a dialética do contraditório. Sob a dialética do contraditório. As informações sobre o fato e a autoria, tá? Fato criminoso e a autoria, beleza? Então vamos lá. Por que o valor probatório do inquérito policial é relativo? Porque os elementos de informações colhidos durante o inquérito, eles autorizam apenas a absolvição se for por si só. Mas eu pergunto, posso condenar com base em elemento de informação? Por si só, não. Mas é possível condenar apenas com base em prova? Sim. É possível condenar com base em provas e elementos de informação? Aí pode, tá? Então, o que não pode acontecer é a condenação com base apenas em elementos de informação, tá? Mas eu posso condenar com base em prova, que já autoriza a condenação, e provas mais elementos de informação. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que um homicídio foi praticado na presença de duas testemunhas. As duas testemunhas foram ouvidas durante o inquérito policial. Essas duas testemunhas, elas deveriam ser ouvidas também durante o quê? O processo, agora na presença do juiz e na presença das partes, né? Só que uma delas faleceu nesse transcurso do tempo aí. E aí, uma delas foi ouvida durante o quê? O processo, a outra falecera, tá?
Então, a testemunha que foi ouvida na instrução, na audiência de instrução perante o juiz e as partes aqui, falou a mesma coisa que ela falou lá no inquérito policial. Então, as falas da testemunha ouvida na presença do juiz, a gente vai chamar de prova. Pode condenar? Pode. O juiz pode, na sentença, na fundamentação dessa sentença, verificou-se pela testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento que fulano matou cicrano. Tá? Bem resumido aqui. Informação essa que pode ser confirmada também pelo depoimento da testemunha que falecera, que foi ouvida durante o inquérito. Ela falou basicamente a mesma coisa. Então, note que aquele depoimento foi só um reforço aqui de argumentação do juiz na sentença, tá? Ele não usou apenas o depoimento daquela testemunha durante o inquérito para condenar. Usou para condenar o depoimento em juízo. Então, para reforçar a informação, aí sim ele usou as informações do inquérito policial. Beleza? Fechou? Bem, então o valor probatório é o quê? Relativo. E para que serve então esses elementos de informação? Prima facie aqui, ajuizamento da ação penal, formação da opinião de delito do titular, no caso de ação penal pública, o MP, no caso de ação penal privada, a vítima, para que elas então apresentem a peça inauguratória do processo penal. Beleza? Bem, pessoal, qual que é a presidência do inquérito policial? Olha, o próprio nome inquérito policial já nos informa, né? Então, a presidência do inquérito policial recai sobre a autoridade policial. Olha, não existe apenas o inquérito policial como espécie investigatória. Existem outros sistemas, outras espécies de investigação. Por exemplo, o inquérito policial militar, que vai investigar o quê? Crimes militares. Temos investigações conduzidas pelo Ministério Público, PIC, né, que é o procedimento de investigação criminal, ou inquérito ministerial. Temos investigações que são realizadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, né? E a gente vai chamar de inquérito parlamentar. Então, tem investigações realizadas por outros órgãos. Só que o inquérito policial, ele é presidido pelo delegado de polícia, tá? E é isso que vai mudar aqui essas espécies investigatórias. Quem preside o inquérito policial militar? Aí não é o delegado de polícia, é o encarregado da Polícia Judiciária Militar. Quem preside um PIC, um procedimento de investigação criminal? O Ministério Público, o órgão do Ministério Público. Quem preside o inquérito parlamentar? A CPI. Agora, quem preside o inquérito policial? Delegado de polícia, tá? Só que o inquérito policial é uma investigação e não é exclusiva a investigação da autoridade policial, tá? Então, posso investigar crimes por outros órgãos? Sim, sem problema. Agora, outros órgãos não vão se utilizar do inquérito policial, beleza? O inquérito policial é realizado pelo delegado de polícia e seus agentes, né? Vamos lá, pessoal. Então, a presidência do inquérito policial recai sobre o delegado de polícia. Delegado de polícia. Então, a presidência do inquérito policial recai sobre o delegado de polícia e, para ser delegado, ele tem que fazer concurso, tem que ser bacharel em direito. Então, a Lei Orgânica Nacional pressupõe 3 anos de atividade jurídica ou policial para ser delegado de polícia, tá? Então, a presidência do inquérito policial recai sobre o delegado de polícia. Fechou? Beleza? Pessoal, vamos agora analisar algumas disposições da lei que regula a investigação presidida pelo delegado de polícia, que é a Lei 12.830. Lei 12.830, que regula aqui as investigações presididas pelo delegado de polícia, tá? Bem, essa lei então vem, artigo 1º não coloquei, que ela vai dizer que ela vai regular, vai dispor aqui sobre as investigações presididas pelo delegado de polícia. Dentre essas investigações, inquérito policial, tá? Vamos lá, o artigo 2º da lei vai falar que as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia, que pode ser Polícia Federal ou Polícia Civil, são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. Então, a investigação conduzida pelo delegado de polícia possui natureza o quê? Jurídica, tá? E é essencial do Estado e é exclusiva do Estado aqui.
Agora, muita atenção que não é exclusiva do delegado. Investigação criminal. O inquérito policial é do delegado, tá? Mas investigação criminal pode ser realizada por outros órgãos. O Supremo já disse isso, tá? Parágrafo 1º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial ou por outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, materialidade e autoria das infrações penais. Nessa DI, o Supremo disse que a investigação de crimes não é exclusividade das polícias civil federal, do delegado de polícia, podendo a investigação criminal ser realizada, por exemplo, pelo Ministério Público, tá? Então, o Ministério Público pode sim realizar o quê? Investigação, tá? Mas o inquérito policial, aí sim ele será presidido pelo delegado, de novo aqui, reforçando essa informação. Parágrafo 2º. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado, o que o delegado pode fazer? A requisição. Requisição é ordem, ele vai mandar que seja aqui cumprido, tá? A requisição de perícia, informações, documentos, dados que interessem a apuração dos fatos. Então, poder investigatório do delegado, poder de requisição, de mandar que seja cumprido aqui quando ele oficiar pedindo, tá? Parágrafo 4º. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico mediante despacho fundamentado por motivo de interesse público e nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia das investigações. Então, a avocação é possível? Sim, mas é a última ratio, é excepcional, medida excepcional em situações que o delegado de polícia não está cumprindo aqui os regulamentos, tá? Bem, parágrafo 5º, a remoção de delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. Então, o delegado ele não é inamovível igual os juízes e promotores, mas a sua remoção somente mediante ato que fundamentado. Parágrafo 6º, o indiciamento. Olha, o indiciamento é um ato pelo qual o delegado direciona as investigações para determinado investigado. Suponhamos que tenha vários suspeitos. Então, o delegado, ao indiciar alguém, ele vai direcionar as investigações para determinada pessoa, podendo ser realizado no início da investigação, no meio, mas na prática é realizado no final, quando o delegado já faz o quê? O relatório final. Aí ele já indicia, informando que as investigações foram direcionadas para aquela pessoa específica, tá? Bem, então indiciamento, ato privativo do delegado de polícia, e já antecipando aqui, tá? É ato privativo do delegado de polícia. Então, quem indicia? Apenas o delegado de polícia, ninguém mais. Então, ato privativo do delegado de polícia. Agora, muita atenção que, se se tratar de investigado que tenha foro por prerrogativo de função em tribunais, STF, STJ, então, por exemplo, presidente da República, o deputado federal, senador, deputado estadual que tem foro por prerrogativo no TJ, né? Então, se o investigado tiver foro por prerrogativo de função em tribunal, então o ato de indiciamento, ele continua sendo delegado, é ato privativo do delegado de polícia, mas agora, para indiciar, ele vai ter que pedir ao tribunal primeiro, tá? Por exemplo, o delegado federal está investigando um deputado federal. Então, ele está investigando um deputado federal. Para indiciar aquele deputado federal, ele vai ter que pedir ao Supremo Tribunal Federal, tá? Solicitar um indiciamento. Mas não é ato que pode ser realizado por outras autoridades. E cabe ao delegado decidir se vai indiciar ou não, não podendo ser requisitado o indiciamento para o delegado. Por exemplo, suponhamos que o delegado finalizou a investigação, mandou os autos para o MP, o MP fala assim, a investigação aqui, ó, concluiu que esse cara é autor do crime, só que o delegado não indiciou. Pergunto, o MP pode requerer aqui o indiciamento pelo delegado? Não, não pode. Tá? O que o MP faz? Se ele acha que aquela pessoa praticou o crime, ele oferece denúncia contra ela. Tá? Não é possível que o MP peça que ao juiz para que o juiz determine que o delegado indicie alguém. O juiz não vai obrigar o delegado a indiciar porque é ato privativo dele, tá? Agora, o delegado quer indiciar alguém que tem foro especial, aí ele vai pedir o tribunal para indiciar. Mas, de qualquer maneira, quem faz é o delegado. Ato privativo do delegado de polícia. Então, o indiciamento dar-se-á por ato fundamentado,
Por quê, pessoal? Se eu direciono as investigações para determinada pessoa, esse ato de indiciamento pode gerar uma mácula social contra aquela pessoa. Então não pode ser feito de qualquer maneira, tem que ser fundamentado. Ó, as investigações direcionadas para aquela pessoa por essas e por esses elementos de informação, tá? Então, é um ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato que deverá indicar a autoria, a materialidade e suas o quê? Circunstâncias. Então, no indiciamento vai indicar a autoria, segundo, materialidade e terceiro aqui, circunstâncias, de maneira fundamentada, beleza? Pessoal, e por fim aqui, o cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública, do Ministério Público e os advogados, tá? Então, é uma atividade jurídica, devendo ser conferida ao delegado a mesmo protocolo, tá? Formal, de formalização aqui de atividade jurídica, beleza? Pessoal, vamos agora para um intervalo. Depois do intervalo, a gente dá continuidade no estudo do inquérito policial. Até mais e tchau!